vai aquele Pekudei, é a conclusão da construção do Mishkan, onde também é uma paraxá dupla. Moshe traz ao povo de Israel a lembrança, né? Ele reitera a importância do Shabat. Mas eu quero convidar você a inscrever-se nesse canal, ativar as notificações e, de uma forma muito importante, eu peço que você deixe o seu like. É imprescindível que você participe dessa forma da nossa transmissão para que a plataforma ela leve este conteúdo para mais pessoas, né? Então é muito importante a sua avaliação, o seu like, o seu joinha. Não custa nada, né? E você estará contribuindo de uma forma muito especial para a realização desses projetos. Eu recebo aqui hoje o nosso amigo Yaakov. Seja bem-vindo, Yaakov. Todarabá, muito obrigado. Que a Hashem possa nos abençoar nesse momento. Então, é muito importante quando a gente transfere a realidade daquela época para os dias de hoje, né? Onde a gente pega aspectos importantes, onde é contado toda essa trajetória do povo de Israel. Nós pegamos um Shabat duplo, né? Um momento de estudos onde nós revisamos ali 2 momentos do povo de Israel, 2 momentos que o nosso povo viveu. O primeiro momento é o momento em que Moisés reúne o povo e reitera a importância, né, o mandamento de observar o Shabat. Agora é interessante, né, que os sábios juntaram essas 2 parashot, onde traz o momento de Shabat e o momento de trabalho, o momento de construção, né? Ela nos traz aí, nos faz ponderarmos nesse equilíbrio, né? Então, nesse primeiro momento, Moisés reúne o povo, reiterando as observações de Shabat, lembrando que a Torá já havia sido entregue, reitera o Shabat e transmite as instruções sobre a confecção do Mishkan, né? Então, ela passa rapidamente ali pelas instruções de Shabat, né? O que o povo poderia, o que o povo não poderia fazer, qual é o objetivo do Shabat, a importância desse dia sagrado para a preservação da cultura, da religião, né, do judaísmo. É uma ligação muito preciosa, né, que o judeu tem com o Shabat, com essa ilha de descanso. Porque hoje, nos dias de hoje, é justamente no Shabat que nós temos alguns momentos de aprendizagem, principalmente para nós que estamos na diáspora, é o dia em que nós estudamos, rezamos com maior força, né? Rezamos na sinagoga com toda a congregação, estudamos a Torá, fazemos a leitura da Torá, da Parashat, né? Nós presenciamos a liturgia onde a Torá ela é retirada da arca e repousa junto ao povo, e isso nos dá a oportunidade de revisarmos ou de revermos, né, o passado. Todos os anos, dentro do ciclo de estudos, nós revemos nossa história. E aí é impressionante porque a cada Shabat, a cada oportunidade que temos de nos debruçarmos sobre o nosso passado, nós conseguimos pensar detalhes interessantes, detalhes importantes da nossa história. Veja que nós temos Moisés ensinando o povo sobre o Shabat, e também nós temos o povo trabalhando na construção do Mishkan. Então, a vida, ela é esse ciclo onde você estuda e coloca em prática. Estuda e coloca em prática. Estuda e coloca em prática. É também interessante esse paralelo entre as 2 parashot. Uma fala de descanso, que é o sábado,
e a outra trata justamente do trabalho braçal, do trabalho manual, das habilidades humanas sendo colocadas em práticas. E nós temos que tomar um cuidado, e aí entra a minha observação, para que a nossa obstinação com o nosso trabalho físico, né? Esse trabalho em que você sai de casa e produz algo, nós muitas vezes nos tornamos obstinados por terminar aquela obra, por terminar aquele trabalho. E o povo estava muito empenhado neste momento, porque eram os momentos finais, né? Nós temos ali todo o decorrer, a distribuição de tarefas, onde as equipes então foram definidas, e aquela obra estava a todo vapor, em pleno deserto. A inclusão justamente dessa obra junto à guarda de Shabat, ela nos traz um alerta. Às vezes nós nos tornamos obstinados com as nossas obras e esquecemos que temos que nos voltar ao Criador em algum momento. Por mais que o Mishkan fosse a coisa mais importante ali naquele momento a ser construída, né? Porque afinal de contas era a morada de Hashem, embora tivesse toda essa importância, existia o Shabat que deveria ser preservado. Então, mesmo no Shabat, no deserto, essa construção ela parava, né, no dia sagrado, e ela recomeçava então após o Shabat, devido à importância desse momento. Então, um dos sentidos, Yaakov e meus amigos, de termos que estudar essas duas parashot juntas, é justamente para entendermos a importância. Embora nós possamos estar executando uma grande obra, um grande feito, eu acredito que nada traz ao homem maior alegria do que a realização do seu próprio esforço, do seu trabalho, né? É óbvio que desde que ele esteja fazendo aquilo que ele goste, aquilo que ele ame e de que tenha sentido. Se é o teu trabalho, você considera importante. Se você não considera importante, há um problema. Você deve rever as suas posições, de repente mudar de emprego, né? Se você não acha o que você faz importante, se você não considera importante, se o seu dia demora para passar, é porque você não está fazendo o que você gosta. Se a sua semana demora a passar, é porque o seu trabalho não está te agradando. Porque quando você está fazendo o que gosta, o que ama, você não vê o tempo passar. E aí é que mora o perigo, ou aí é que tem uma armadilha. Nós não vemos o tempo passar e às vezes avançamos sobre o Shabat, né? A nossa semana está tão agitada, com muitas coisas para serem feitas, com muitas possibilidades de ganho, de negócios, de vendas, de compras, que a semana acaba se tornando curta e aí o Shabat, por muitas vezes, ele é negligenciado, né, de muitas formas. Então, uma das lições que eu consigo pensar justamente da junção destes dois momentos, um momento de grande trabalho, e é trabalho físico, né, trabalho manual, trabalho braçal do povo de Israel, e a porção que preserva a importância do Shabat. Então, por exemplo, a gente observa que em Vayachel, a temática que envolve a questão de guardar o Shabat é porque o Shabat também guardou o povo judeu. Você pode ver que até os dias de hoje o povo judeu é preservado. Por quê? Já na PQD, a gente observa que a importância também do Mishkan, ele não se depara só com o físico, né? Então, quando a gente fala em questão da construção do Mishkan, a gente logo subentende que, na verdade, aquilo é uma demonstração daquilo que Deus quer, né? Que é fazer morada dentro do nosso coração. Então, a gente não pode esquecer esse detalhe importante. Então, tem umas considerações que eu gostaria de fazer, que são perguntas.
A gente dá valor ao lugar onde Deus quer residir? A gente trata o outro como um lugar sagrado? Então são essas as perguntas que a gente deve fazer, né? Que a gente deve se fazer todos os dias. Será que eu me responsabilizo também? Tem essa pergunta também, que o outro seja preservado, para que Deus possa residir? E aí a importância de nós cuidarmos desse coração, porque o Eterno ele não habita num coração abandonado, né? Esse coração ele tem que estar alinhado, ele tem que estar arrumado, ele tem que estar em dia, tanto com os seus aspectos físicos, morais e espirituais, né? Naquele momento da construção do Mishkan, o Eterno observava, né, toda essa movimentação. Então, quando sobra, quando o que foi pedido veio e sobrou, é que o coração do povo estava transbordando de alegria. O povo não sentia falta, o povo sentia vontade de ajudar. Aquilo não vai me fazer falta. Eu não vou deixar guardado num canto para que eu fique olhando. Não, eu quero empreender esse meu objeto, esse meu ouro, esse meu dinheiro. Eu quero empreender na obra divina. Eu quero ser parte de um todo. E aquele povo, porque não existe nada mais forte, apenas a própria existência divina, do que uma manifestação popular, né, do que a vontade do povo. Então o povo se transbordou, doou a ponto de não precisa mais, parem de doar. Nós também tivemos aí nessa ocasião a construção da vestimenta dos sacerdotes, né? A vestimenta, os uniformes que seriam utilizados dentro daquele novo empreendimento. Veja que são coisas bastante técnicas, mas que trazem um fundo espiritual, um fundo místico muito importante, muito grandioso, que é justamente a operação, né? Dentro desse paralelo, que você entrou na questão das vestimentas, então é importante a gente ressaltar também que tudo isso tem uma simbologia, né? Não só dentro daquilo que o povo viveu, né? Mas se você observar, né? Tudo tem uma questão da gente ver não só o empenho, né, na construção do Mishkan, mas o detalhe também da pessoa se preocupar com a aparência, né, para a pessoa se destacar na função que ela ia exercer dentro do Mishkan. Até principalmente do Kohen Gadol, né, do sumo sacerdote. Né? Ele teria que assumir uma postura, uma identidade totalmente diferenciada do povo. Né? Então, os Kohanim, os sacerdotes, eles tinham que se diferenciar dentro das funções que ele assumiu lá dentro do Beit HaMikdash. Né? Então, a vestimenta exatamente ela traz toda essa questão da conotação de identidade dentro da função que ela estava exercendo. Nós não poderíamos operar dentro do Mishkan como nós chegássemos da rua, né? Cheguei e já entro direto fazendo o serviço sagrado. Não. Né? A forma com que você está andando na rua ou dentro da sua casa não é a mesma forma que que você vai trabalhar dentro do Mishkan. Né? Nós temos que entender, o ser humano precisa entender as diferenças dos lugares que ele frequenta, né? Porque tudo muda. Você muda o seu comportamento, você muda a sua forma de agir, você muda a sua higiene. Há uma preocupação, né? Um médico, ele não vai para um cirurgião, ele não vai para uma cirurgia conforme ele está andando na rua. Não. Ele tem que chegar, ele tem que fazer toda uma higienização, que é bastante minuciosa. Né? Ele tem que se concentrar, ele tem que entrar num ambiente esterilizado. E nós vemos isso, então, dentro dessa operação do Mishkan, né, que passaria a acontecer após a conclusão deste grande empreendimento.
onde para estar ali haveria as pessoas já pré-determinadas, não seria qualquer um, né, que entraria devido à importância. Mas aí há uma segregação de classes? Não, mas sim pela importância que se daria àquele lugar. Afinal de contas, nós teríamos a presença divina. E se alguém entrasse ali despreparado, ele seria destruído, né, imediatamente, assim como aconteceu, e nós vamos acompanhar aí nas próximas paraxotes. Você deve ter um lugar preferido dentro da sua casa, você deve ter um lugar preferido na sua cidade. Em cada um desses lugares você age de uma forma. O que nos chama a atenção é como nós agimos na sinagoga, porque hoje as comunidades, as sinagogas, elas são extensões justamente do Mishkan, do templo, são os habitats sagrados para receberem a manifestação divina. Então, nós temos que observar, né, como nós estamos cuidando das nossas casas, como nós estamos cuidando das nossas sinagogas, porque nós estamos conseguindo diferenciar a sinagoga de uma lanchonete. Nós estamos conseguindo diferenciar a sinagoga de um ginásio de esportes, né? Nós estamos diferenciando a sinagoga da sala da nossa casa. Então nós temos que ter esse cuidado com o ambiente sinagogal, porque ele é uma extensão, como nós já dissemos, uma extensão do Mishkan, uma extensão do templo. É ali que nós preparamos morada para o Criador, né? Para que ele habite no nosso meio. Então, é interessante esse ponto para entendermos, para observarmos, olharmos ao lado e observarmos justamente isso. Há uma diferença. Esse local sagrado, ele está sendo preservado como um local sagrado ou está sendo preservado meramente como um prédio? Então, é por isso que nem todos os lugares, nem todos os prédios, nem todas as construções estão aptas para receberem uma morada divina, né? Às vezes a pessoa pega um terreno baldio, um terreno abandonado, em um lugar feio, um lugar assim de difícil acesso, um lugar ali onde a limpeza não é um requisito, e constrói uma casa e diz que aquela é a casa do Senhor, né? Aqui é a casa do Senhor. Não. A construção para receber a manifestação divina, ela era muito específica, ela é muito específica. E ela é nobre. O lugar onde foi estabelecido o templo, depois que o povo de Israel entrou em Canaã, foi o lugar mais nobre que existia naquelas terras, né? Teve que ser comprado, separado. E nós vemos aqui que mesmo que o povo tivesse doado e tivesse parte direta nesse empreendimento de construção, mas haviam equipes, haviam pessoas separadas para realizarem a construção daquele lugar. Então não são todas as pessoas que se encontram aptas para construírem a morada de Deus. Davi não pôde porque tinha sangue em suas mãos, né? E aí ficou ali para que o seu filho construísse. Um dos pontos que valem ser observados é justamente isso. É você entender a diferença entre o sagrado e o profano. Porque tem que ser diferente. Tem que haver uma diferença de fácil compreensão. Não pode haver dificuldades em você entender se aquilo é sagrado ou profano. Tem que ser claro. O Mishkan era sagrado. Ali habitaria a presença divina. E a sinagoga onde você está, ela tem esse ambiente sagrado? As pessoas agem como um ambiente sagrado? Veja que também a vestimenta, né? A vestimenta para realizar o serviço sagrado também é importante. Então, o dia de Shabat, né? Que é hoje o momento em que nós nos encontramos nos momentos mais sagrados, tudo isso acontece no Shabat, né? No sábado.
que é onde nós nos pegamos com as famílias, frequentando aí os ambientes sinagogais. E aí nós vestimos uma roupa diferente, como os sacerdotes vestiam. Nós, lá dentro, nos portamos de uma forma diferente, de uma forma mais solene. Por quê? Porque nós temos impresso no nosso DNA as memórias dos nossos antepassados e recebemos as instruções de como deve ser. Ou seja, temos que ter naquele ambiente uma energia, um clima diferenciado dos demais dias da semana. Eu quero avançar para a gente finalizar nossa participação aqui, justamente na conclusão deste empreendimento. A importância de começarmos algo e concluirmos. Hoje, um dos grandes problemas das pessoas é começarem a desenvolver determinadas atividades e não terminarem, não concluem nenhuma, né? Conheço pessoas que começaram 3 faculdades e não concluíram nenhuma. Conheço pessoas que começaram mais de 10 negócios e ele começa, ele desiste, ele fecha, ele abre outro, né? Você vê ele, numa semana ele está vendendo, na outra semana ele está agora mexendo com petróleo, na outra ele está vendendo terras, na outra ele está fazendo faculdade, na outra ele já está vendendo os óleos aromáticos do terra, enfim, que são maravilhosos, mas a pessoa ela não se concentra numa atividade e não se dedica àquilo. E ela não consegue nunca usufruir daquela sensação de missão cumprida, missão concluída, né? Porque o fato de você começar e terminar uma coisa significa demonstra o tamanho da sua responsabilidade com aquilo que foi entregue em suas mãos, né? Então foi te dado um trabalho, uma responsabilidade, porque trabalho poderia ser sinônimo de responsabilidade, né? Então foi lhe entregue uma missão e você, dentro dos prazos estipulados, deverá terminar a sua missão, terminar aquele trabalho e entregar aquele trabalho, né? E somente quando você conclui aquele trabalho é que você vai receber a bênção por ter feito aquele trabalho. Se você não conclui, você nunca consegue ser abençoado pelo seu trabalho, né? Porque nós somos abençoados por nosso trabalho. Deus nos recompensa. O sagrado, ele nos abençoa conforme o que nós desenvolvemos, conforme os nossos trabalhos, os nossos feitos. Se são feitos para o bem ou para o mal, é óbvio que aí nós receberemos as bênçãos ou as maldições, mas nós só receberemos após aquilo concluído. E há uma síndrome, há um mal onde as pessoas não conseguem concluir aquilo que começam, né? Então, é uma observação interessante que os comentaristas, os sábios nos trazem, que é justamente quando uma equipe foi trazida para a construção do Mishkan e quando ela termina. Agora pense, quando você está construindo uma casa, quando você está promovendo um evento para receber uma pessoa muito importante, quando você vai receber alguém na sua casa de grande importância, o presidente da República, né? Olha, vamos receber aqui nos estúdios da Sinagoga no Sim Brasil o rabino-chefe de Israel. Imagina como não vai ficar o coração de todos aqui envolvidos, né? Dos cozinheiros, da equipe da limpeza, da equipe técnica de filmagem. O rabino vem, ou o presidente de Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, vem visitar aqui os estúdios da TV Anuncim Brasil, né? A equipe ela fica assim apreensiva, ela fica preocupada em ter tudo no lugar, tudo acontecer no lugar. Provavelmente haverá um cerimonial, o ministro chegará a tal hora
e em determinado momento ele vai fazer um discurso, e aí tem que estar tudo funcionando na hora desse discurso, e haverão tantos convidados, esses convidados terão que ser servidos, né? Terá que ter água, café, comida para todas essas pessoas. Então esse é o sentimento de um empreendimento, né? Esse é o sentimento, e aí de uma forma muito mais elevada, que o povo de Israel tinha na construção do tabernáculo. Porque afinal de contas era para servir como morada do Eterno. E se no final o Eterno considerasse aquilo algo não kasher? Não, não gostei da construção, ficou mal feita, as paredes estão caindo, estão fora de medida, estão fora de esquadro, esse revestimento foi mal feito, precisará ser refeito. Então há toda essa preocupação. E aí as consequências de você negligenciar as definições, as ordens divinas, eram consequências terríveis. Elas se converteriam em maldições, a desobediência ou a má vontade, né? Porque um compromisso havia sido assumido. Hoje, se você assume um compromisso, assume um contrato, se você não honrar, esse contrato será executado e você terá que pagar o preço, né? Terá que pagar uma multa. Qual seria a multa do povo de Israel se não terminasse, se não concluísse o empreendimento do Mishkan, né? Será que o povo estaria apto ou pronto para pagar essa multa, né? Então, nós vemos aí a importância de começarmos e concluirmos aquilo que nós nos propomos a fazer. Então é muito interessante e é primordial que você analise bem antes de pegar ou assumir um compromisso. Antes de pegar um serviço, você é empreendedor, né? Vai pegar um serviço para ser feito, está dentro da sua área de atuação, né? A sua empresa costuma estar dentro dos seus produtos. Se não está dentro da sua expertise, não pegue, né? Você tem equipe para fazer, se é um trabalho muito grande, você tem uma equipe, você terá que contratar outras pessoas, né? Freelances, para terminar esse serviço, né? Você tem condições, o seu orçamento, ele cobre toda essa necessidade. Então, muitos aspectos devem ser observados antes de você iniciar um empreendimento, porque é um contrato que você assinou e é uma responsabilidade. E você tem um nome a zelar. Porque se você não honra com o contrato, provavelmente outras empresas, outros empregadores, outros empreendedores não irão contratá-lo, porque você não honra com a sua palavra, você não honra com os seus compromissos, né? Você não consegue cumprir um contrato. Então, temos que observar isso. Tudo que começamos, nós devemos terminar. E uma outra coisa, eu conheço pessoas que estão terminando, já fazem mais de 10 anos, um projeto, um empreendimento. E tudo que você começa tem um prazo para terminar. Nós precisamos de prazo. Nós, seres humanos, somos limitados pelo tempo, né? E nós temos prazo para começar e prazo para concluir os nossos projetos. A vida é feita de ciclos, né? E esses ciclos, em determinados momentos, eles se encerram, eles precisam ser fechados para que novos ciclos se iniciem, né? Eu conheço empreendimentos, né? Principalmente isso acontece muito com construção de casa. Muitas vezes a pessoa fez um planejamento errado, né? Porque ela planejou mal ou simplesmente não contratou um expert para fazer o seu projeto, que ela começou aquele empreendimento, morreu, ficou para os filhos terminarem, os filhos morreram e o empreendimento está sem conclusão até os dias de hoje, né? Isso acontece muito. Você casa, né? E começa a construir uma casa, mas de repente você fez um projeto tão grandioso e baseado naquilo que você tem como renda, você levará 50 anos para terminar aquele empreendimento. E enquanto você não termina, você não recebe a bênção pelo trabalho,
Você não recebe as bênçãos pelo fechamento daquele projeto. Então, muitas vezes, aquilo se torna uma maldição na vida da pessoa. Uma obra inacabada, ela é... Olha, eu não quero ser radical, né, de dizer que você está amaldiçoado, mas você não está sendo abençoado. Uma obra inacabada, ela traz azar. Ela traz má sorte para uma família, né? Aquilo ali se torna uma âncora no seu desenvolvimento. Fica te travando, fica te segurando. E você não consegue avançar. Pode observe isso no seu dia a dia. Então, é sempre e é óbvio que é muito difícil também você começar algo e terminar, porque os planos mudam, né? E às vezes os planos mudam sem que isso tenha sido premeditado, né? Alguém morreu, né? Você ficou desempregado e por aí vai. Mas existem os caminhos, as formas de você corrigir isso, né? O quanto antes, para que você não pague o preço de uma obra inacabada. Eu acredito que concluir aquele empreendimento divino foi um grande alívio para o povo e uma grande alegria, porque após esse momento aquele povo foi abençoado grandemente, e aí a coroação de tudo aquilo era receber a presença divina no meio do povo, no meio do acampamento. E engraçado que nessa consideração que você fez da obra inacabada, né? Então isso é um perigo muito grande, né? Que as pessoas não observam, né? Quando elas entram nessa questão, nesse ritmo onde ela não conclui o que ela começa, então existe um risco muito grande da pessoa virar escrava da expectativa, né? Bem isso. Quando a pessoa vira escrava da expectativa, ela não tem rumo de concluir. E quando ela não conclui, ou ela começa um outro empreendimento e ela não conclui esse outro empreendimento, e aí ela corre o risco dela se sabotar. Quando a pessoa se sabota, é um risco muito grande da pessoa acabar entrando em maus lençóis, né? Geralmente, se você não consegue, você que está acompanhando, se você diz assim, olha, eu não consigo terminar nada que eu começo. Eu começo, eu fico ali um tempo e desisto. Existe algum sabotador, né? Existe algum bloqueio no seu inconsciente, no seu subconsciente, que bloqueia os seus momentos de encerramento, né? Os seus términos. Eu conheço perfis que têm muita dificuldade em encerrar qualquer coisa, né? Olha, você precisa dar um basta naquela situação com aquela pessoa. A pessoa não consegue, ela foge, né? Ela foge do conflito, ela foge do embate, ela foge, ela não tem coragem, ela tem medo, ela tem pavor em ter embates, né? Em ter ali o controvérsia. E ela não consegue concluir. Então, isso acontece em várias esferas das nossas vidas, né? Em diferentes situações. Seja num relacionamento, seja num negócio, seja num empreendimento pessoal, num projeto pessoal. Olha, eu quero ser médico, não, agora eu mudei de ideia, quero ser bombeiro, mudei de ideia, agora eu quero ser astronauta. Isso é coisa de criança, né? Mas existem adultos que ainda vivem a vida dessa maneira, sem assumir o compromisso. É muito difícil você assumir a responsabilidade de começar e de encerrar algo, né? E alguns perfis, por questões do passado, né, que estão escondidas bem lá no fundo da mente, não conseguem assumir essa responsabilidade de terminar, né? Como diz, eu prefiro me isentar dessa responsabilidade, né? Eu não estou nem aqui, né?
falem com o fulano, eu não me responsabilizo por nada. Eu começo, mas eu não me responsabilizo. E eu conheço perfis de pessoas, inclusive no meio comunitário, que chegam batendo no peito, né? Dizendo eu sei, eu faço, eu aconteço. Pegam responsabilidades para fazerem e na hora da execução não sabem fazer. Pegaram porque se empolgaram. A pessoa chega na comunidade, chega aqui nos estúdios, chega na sinagoga e ela se empolga, ela quer ser parte, ela quer fazer e acontecer, ela quer ter o nome dela ali escrito, né, na placa de honra ali como uma das construtoras do empreendimento, do empreendimento comunitário. Então ela se compromete, ela promete e se compromete. Mas aí gerou uma expectativa nas pessoas, né? Eu conheci uma pessoa, um exemplo prático disso, de quem começa e não termina. Eu conheci uma pessoa que chegou à época das festas, ela nos abordou e disse, olha, vocês não se preocupem com as festas, com o preparo das comidas das festas, porque eu sou uma chefe de cozinha ou um chefe de cozinha de mão cheia. Deixa comigo que eu vou resolver todas essas questões de comida. Eu farei, eu vou liderar a equipe da cozinha da festa e vocês só me digam o que deve ser feito, né? E aí foi desenvolvido o cardápio junto com aquela pessoa, né, que assumiu essa responsabilidade. Foi desenvolvido, foi acertado, as compras foram feitas e chegou o dia de fazer a comida dessa festa, de cozinhar, né? Porque na festa, a hora da comida é a hora mais importante, né? A coroação de uma boa festa é a boa comida, né? É o que vai coroar e é o que caracteriza aquilo ali como uma festa. Se não tiver comida, é uma liturgia, é uma cerimônia, mas não é uma festa. Festa tem que ter comida. E aí chegou o dia da comida e era comida para mais de 150 pessoas. Então, não é qualquer um que está preparado para fazer isso, né? Há de ter toda uma especialidade. Você tem que entender das quantidades, de como preparar e tudo mais, né? Diferente de você cozinhar na sua casa. E aí chegou o dia de fazer esse jantar, era um jantar, e essa pessoa, né, ela começou a chorar na cozinha, ela começou a entrar em desespero. Alguns pratos foram sendo feitos, outros já foram sendo esquecidos do cardápio, né? E os ingredientes ali inteiros ainda deveriam já estar sendo cozidos. E aí essa pessoa entrou em colapso, né? Ela mostrou uma total inabilidade para desenvolver aquela atividade, né? Mas ela assumiu um compromisso com a comunidade. Ela bateu no peito. Ela bateu no peito e falou: deixe comigo. Deixa comigo que eu vou resolver, porque eu sou um cozinheiro ou uma cozinheira de mão cheia. E chegou na hora, se apavorou. Ela, no final das contas, ela não sabia fazer, né? Ela se empolgou, né? Para não dizer que ela mentiu, a gente diz que ela se empolgou, e isso acontece muito. E no momento em que você está empolgado, você não consegue medir as consequências, né? Você não consegue ver se aquilo vai dar trabalho ou não. Você simplesmente faz. É como se você estivesse apaixonado. A empolgação, ela não deixa de ser uma paixão, né? Você se apaixonou por aquele momento, por aquela situação, e aquilo ali te deixou cego. E você não reconheceu mais as suas limitações. Engraçado que a paixão, ela é a antessala do perigo. Exatamente. Exatamente. O perigo nessa ocasião era o povo que veio para a festa ficar sem comida, né? Porque foi desenvolvido um cardápio e dentro desse cardápio tinha os pratos e cada prato tinha sua importância, porque ele era um complemento
do jantar. Caso um prato não fosse feito, outro seria consumido no lugar e aí faltaria comida, né? Mas isso aí não é observado por quem se empolga demais. Lógico, a empolgação ela é um combustível para que a gente desenvolva as nossas atividades. Mas aí entre a empolgação e a ilusão, né? Você se empolgou, mas na realidade você não sabe fazer aquilo. Aí você acaba atrasando o desenvolvimento, muitas vezes, de coisas muito importantes, né? Eu conheço também os perfis que topam tudo, se comprometem com tudo e com todos, mas depois desaparecem e não respondem, não atendem às ligações. Então, eu já vi pessoas chegando no ambiente comunitário, porque isso acontece nas comunidades, tá, gente? Pessoas que chegam no ambiente comunitário e prometem o céu e a terra para todas as pessoas, né? Pô, você poderia me ajudar com determinada situação, eu preciso disso e daquilo, vou ajudá-lo. Ou tem pessoas que se oferecem, que chegam, vem uma situação acontecendo e se oferecem para ajudar. E aí as pessoas depositam toda a expectativa naquele indivíduo e ele simplesmente desaparece. Ele não atende mais o telefone. Existem sim as pessoas que prometem e não cumprem, e aí você sabe que elas não vão cumprir. Nós conhecemos uma amiga, nós temos uma amiga em comum, aqui com os irmãos sinagogais, que toda vez que nós encontramos ela na cidade, no supermercado, na rua, ela nos aborda e ela pergunta que horas vai começar o Kabbalat Shabbat, que horas começa? Aí você responde, né? Começa às 19 horas e tal. Então, às 18h30 eu estarei lá. E isso, 1, 2, 3, 20 vezes, seja com quem for, ela sempre faz a mesma promessa e ela nunca apareceu, ela nunca deu o ar da graça. E ela consegue, assim, desenvolver uma conversa que ela faz qualquer um acreditar naquela promessa de que ela estará no Kabbalat Shabbat na próxima sexta-feira, né? E então tem pessoas que ludibriam, tem pessoas que mentem, que sentem o prazer da mentira. Por mais que ele não esteja ali fazendo isso premeditadamente, existem sim os perfis que premeditam. Eu vou mentir para ele, para depois eu ficar rindo, né? Existem, mas existem os perfis que fazem isso inadvertidamente, né? Fazem para agradar, ou para se sentir bem, não sei, ou porque se sente de consciência pesada de nunca comparecer à sinagoga, mas prometem, né? Não, eu estarei lá sim. Começa 8, então 7h30. Tem alguém para abrir o portão? Porque 7h30 eu estarei e nunca aparece, né? Eu vou ajudá-lo aí no que você precisar. Inclusive, se você precisar de dinheiro, conte comigo. Aí o fulano vai atrás, olha, aquela vez você disse que eu poderia te procurar. Não, mas não é bem assim, né? Ou às vezes está tendo uma roda de conversa, chega para se aparecer para as pessoas, para se sentir incluído, chega e faz uma promessa. Aí depois tira o corpo fora. E depois tira o corpo fora. Assume responsabilidades e depois tira o corpo fora. Olha, vocês não se preocupem com a limpeza após essa festa, que eu me responsabilizo. Quando ele vai, porque muitas vezes nem aparece, ele sai mais cedo para não fazer a limpeza. Faz de conta que não é com ele, né? E prometeu, olha, eu prometo ajudar na sopa que é distribuída aos pobres. Então, que dia fazem a sopa? Quinta-feira? Que horas? Quinta-feira à tarde? Ok, eu estarei lá. Conte comigo, não precisa chamar mais ninguém que eu estarei lá. Chega o dia de fazer, o fulano não aparece, né? E aí as coisas vão ficando mais graves, né? Não, eu me comprometo a ajudar a sinagoga na construção aqui da mikve, né? Do mikve.
Quanto precisa? Precisa de tanto. Ok, então conte comigo. E aí começa ali o empreendimento e aquela pessoa desaparece. Ela faz de conta que não é com ela. Mas ela se comprometeu, ela gerou expectativas, né? Então, não seja um gerador, seja alguém que surpreende as pessoas positivamente, seja alguém que conclui os seus empreendimentos, conclui as suas obrigações e não seja aquele que só gera expectativas e das expectativas as frustrações. E muito menos se tornar escravo da própria expectativa, que é o que acontece com muitas pessoas, né? Se a gente observar dentro desse cenário, inclusive quando a gente trata da questão do Brasil, desse jeitinho brasileiro, muitas vezes a pessoa ela não percebe que ela mesma está se sabotando. Sim. A partir do momento que ela cria expectativas nos outros, ela traz para cima dela um peso de uma responsabilidade que ela não vai conseguir assumir, e aí isso acaba fazendo com que ela acabe caindo dentro do próprio buraco que ela cava. Exatamente. Ela abriu o buraco e aí ela cai, né? Por quê? Porque ela tentou, o famoso ditado, né? Tentou dar um passo maior que a perna. Não tente, você chegou, se empolgou, espere um pouco. E mais do que isso, espere ser convidado. Se você é novo no lugar, espere ser convidado, né? A não ser que você tenha uma grande expertise, a não ser que você tenha condições reais de cumprir, de honrar com aquilo. Mas, eu quero fazer o meu nome. Eu quero fazer o meu nome, eu quero estar com as pessoas, eu quero entrar no círculo social, mas então prometa, se comprometa com aquilo que realmente você consiga entregar. Mas não como palavras ao vento, porque as pessoas acreditam naquilo que os indivíduos falam, né? Se eu chego aqui e me comprometo com o Yakov, não se preocupe que a partir de agora eu pagarei o seu almoço todos os dias por 2 anos. Eu me comprometi contigo, eu gerei uma expectativa em você e você vai estar lá esperando amanhã. Amanhã no almoço você vai estar esperando eu pagar o seu almoço. E aí no primeiro dia eu não vou, aí você fala, puxa, deu alguma coisa errada que ele não conseguiu. Aí no segundo dia você, puxa, nossa, pode ser coincidência, mas de novo. Aí no terceiro, aí no quarto, aí no quinto, aí você vem e fala comigo, poxa, você ficou de pagar o meu almoço, você vai conseguir? E aí mesmo assim eu falo, não, eu vou, a partir da semana que vem eu começo a pagar o seu almoço. É que eu estava viajando, ou morreu alguém da minha família, ou aconteceu alguma coisa que travou e eu não pude, ok. Aí na outra semana você vai lá pro almoço e novamente eu não estou lá para pagar o seu almoço. E a partir daí, você começa a perceber que eu estava te enganando. Que eu fiz uma promessa que eu não iria cumprir. E a partir desse momento já não existe mais o respeito. Você não me respeita mais como alguém que cumpre aquilo que fala. Ou seja, sempre haverá agora uma desconfiança se eu estou falando a verdade. Mas será que Shimon está dizendo a verdade? Será que ele vai fazer? Porque certa vez ele me prometeu isso e isso e não cumpriu. E ainda disse que faria e não fez pela segunda vez. Ou seja, a pessoa acaba criando a pessoa acaba interpretando que a gente acaba mostrando que nós não somos pessoas de palavra. E quando a gente... Exatamente. Entra nesse risco, né? Então isso acaba comprometendo a nossa imagem como ser humano diante da pessoa. Então isso é muito perigoso. Sim, diante da pessoa e diante de Deus, porque o aflito, ele em algum momento, ele vai clamar a Deus, né? E a perversidade, porque aí isso é uma perversidade, ela passa a ser percebida, né? Quando você promete, você eleva as expectativas das pessoas, você gera uma esperança às pessoas a ponto delas te abençoarem, porque quando você falou comigo, né, sobre o almoço e eu me comprometi, você me abençoou.
Você falou, esse é um homem de Deus. Esse é um homem justo, ele vai me ajudar, ele vai saciar minha fome. E aí, a partir do momento em que eu não faço, que era uma enganação, né? Eu assumi aquilo com você no momento de empolgação, de repente depois eu percebi que eu não poderia arcar com aquilo ali e não tive coragem de conversar com você, porque se eu te prometo algo e depois eu reavalio e chamo você para um esclarecimento, olha, Yaakov, eu no momento de empolgação da nossa reunião, eu me comprometi com algo que depois, mais tarde, eu verifiquei as minhas finanças e eu não vou conseguir honrar com a minha promessa. Então a minha situação não permite que eu honre. Vamos então encontrar outra forma de poder ajudar você. Essa é uma situação. Mas geralmente aquele que promete, ele some, ele desaparece, ele não atende mais o teu telefone, ele não responde as suas mensagens de WhatsApp, porque ele sabe que ele está devendo e ele sabe que ele foi covarde. Ele sabe que que você é mais um que teve, que ele passou a perna, que ele enganou, que ele ludibriou. E isso existe. Agora, pasmem todos vocês que nos acompanham, existem pessoas que fazem isso inadvertidamente, ou seja, que isso já se tornou normal, que isso é natural daquele comportamento, sair fazendo promessas e ficar devendo, não cumprir com as promessas, não honrar as expectativas, para ele é normal. Só que para o meio comunitário não é. Para o meio comunitário é muito prejudicial. Isso acontece muitas vezes também em vários ambientes de trabalho, principalmente... Sim. Principalmente em âmbitos de governo, quando a pessoa é concursada, né? Sim. E aí a pessoa, às vezes, fez o concurso para aquela função, né? E a pessoa, muitas vezes, ela não é capaz de assumir que ela não tem responsabilidade para aquele setor, para aquela função que ela prestou o concurso. Então, isso acontece muitas vezes, não só nessa área, como também em empresas privadas também. Então, isso é uma coisa muito corriqueira, mas que acontece, né? Acontece e muitas vezes o infrator, vamos chamá-lo assim, o infrator, o gerador de expectativas, ele não faz isso premeditadamente. Ele está inadvertido, né? Ele age e aquilo ali se tornou parte do seu caráter, né? E aonde ele vai, ele age dessa maneira. Aonde ele vai, seja no trabalho, na comunidade, aonde ele estiver, terão pessoas frustradas com ele. Terão pessoas olhando de canto para aquela pessoa. E às vezes ela se faz de vítima, né? Ela se faz de vítima, ela culpa o seu próprio esquecimento. Eu sou assim mesmo, eu acabo me esquecendo. Eu falei, mas eu esqueci. Agora já não dá mais. Enfim. Então, e tem também aquele perfil que acredita muito facilmente em tudo. Que acredita num almoço grátis. Não existe almoço grátis. Se você não está pagando, alguém está pagando a conta. Mas aquilo não cai do céu. E mesmo quando a comida caía do céu, o povo tinha que apanhá-la, né? Tinha que correr a apanhar, porque tinha o tempo correto, o prazo máximo. E na sexta-feira tinha que colher porção dobrada do maná, que é o pão que caía do céu, porque no sábado não caía, no shabat não caía. Então mesmo a comida que cai do céu, você tem que fazer alguma coisa. Então não existe nada gratuito. Então se alguém se compromete com você muito facilmente, isso tem que acender um alerta na sua mente. Mas será que realmente vai acontecer? Porque geralmente quando você está buscando algo e consegue uma resposta rápida, você para o teu processo, né? Você está procurando um emprego, você está procurando uma resolução para alguma coisa e você encontrou alguém ali do meio que você mal conhece, se comprometeu com você
e você já entrou na sua zona de conforto por uma promessa, muitas vezes vaga, sem maiores informações, e aí você para de se movimentar e fica esperando cair do céu, né? Então nós temos que tomar cuidado. Mas hoje o tema não são as pessoas que se iludem, mas sim aquele que não cumpre, aquele que não termina as suas tarefas, aquele que não termina os seus empreendimentos. E o povo de Israel foi muito abençoado, foi muito feliz a partir do momento em que ele tinha a presença de Deus, né, habitando no meio do acampamento. Então, as bênçãos são consequências do nosso trabalho, daquilo que nós fazemos. E o povo conseguiu ser abençoado grandemente. Aquele empreendimento foi financiado pelo povo de Israel. Então, na conclusão, todo o povo foi grandemente abençoado, com mais riqueza, com mais prosperidade. Não se engane, quando você doa para a casa divina, você não está ficando mais pobre. Você está abrindo as portas dos céus para bênçãos ainda maiores para a sua vida, né? Não se limite a olhar para aquele valor ou para aquele objeto, né, como algo que está indo e que nunca mais vai voltar, né? Não. As portas divinas, elas estarão abertas para ajudá-lo. Por quê? Porque como eu falei, não existe almoço de graça. Se você não abençoa com o seu trabalho, com a sua doação, com o seu dízimo, você não será abençoado de volta. Não existe almoço de graça. Se você não abre a mão, ninguém vai abrir a mão por você. Os céus não vão abrir a mão, porque a vida é uma consequência, é a lei da física. E as leis da física são imutáveis, né? Tudo que está em movimento tende a permanecer em movimento, né? E tudo que está parado tende a permanecer parado naquele mesmo lugar. Então, se você não se movimenta, se você não movimenta a sua energia, o seu dinheiro, né? As coisas que estão à sua volta, você não terá essa resposta. Muitas pessoas falam, você não terá essa resposta do universo, essa resposta do todo, justamente porque você não faz nada. Então o povo foi, doou, Moisés teve que pedir para o povo parar, porque era muito, né? Não precisava de tudo aquilo. O povo concluiu o empreendimento divino e o povo foi abençoado. O povo, além de você ter aquele preenchimento interno depois de terminar um trabalho. Olha, puxa, que orgulho desse trabalho. Não um orgulho mau, né? Mas aquele orgulho de reconhecimento, de ter conseguido. Embora existam muitas dificuldades, mas ainda assim o Eterno permitiu que nós pudéssemos terminar esse empreendimento, né? Que nós pudéssemos realizar esse feito. E aí é o caminho de bênção, é o caminho de realizações, de alegria. Então, nós fizemos esse paralelo. Eu acredito que um dos pontos importantes, além da observação do Shabat, além de você entender a importância do Mishkan, a importância do que isso significa hoje, né? É entendermos também o nosso papel de iniciarmos algo e terminarmos e entregarmos conforme o combinado, conforme o pré-determinado. Se algo está muito fácil, se veio uma promessa a você muito fácil, desconfie. Desconfie, porque não existe promessas fáceis. Não existe jeito fácil de fazer nada. As coisas devem ser feitas como foram determinadas. E toda promessa fácil, ela é roubada, né? Verdade. Toda promessa fácil, ela é roubada, porque não existe. Não existe facilidades. Existe esforço. Se você não está se esforçando, alguém está tendo que se esforçar por você.
né? Se você não está fazendo, alguém está fazendo por você. Veja, quando existe uma parte da população que recebe do Estado algo sem ter trabalho para isso, alguém está pagando a conta. E quem paga a conta é o contribuinte, né? Se a sinagoga está funcionando sem a sua contribuição, alguém está pagando a sua parte. Alguém está pagando dobrado. E você está sendo um peso para aquela comunidade. Então, há de se ter essa preocupação. Muito bem, um abraço a você. Hoje é Shabat. Você, em instantes, estará aí acompanhando a cerimônia de Kabbalat Shabbat, o recebimento do Shabbat, aqui na TV Anusim Brasil. O Yaakov está estreando conosco. Yaakov, seja bem-vindo, né? Espero recebê-lo em alguns momentos, em outros momentos, né? Que você possa contribuir aqui com a TV Anusim Brasil e em todo o desenvolvimento na sinagoga Anusim Brasil. Um abraço a você e nos vemos aí no Shabbat. Mais uma vez eu peço, deixe o seu like no vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e seja um mantenedor da Casa dos Binei Anusim. Shalom. Shalom.